Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o desemprego registrou a segunda queda seguida no trimestre encerrado em novembro. Apesar da baixa, cerca de 14 milhões de brasileiros permaneciam desempregados. As contratações de fim de ano, principalmente no comércio, contribuíram para a redução da taxa de desemprego no país entre agosto e novembro. Segundo o IBGE, essa foi a segunda queda seguida de 2020, ficando em 14,1% no trimestre encerrado em novembro. A taxa foi a mais alta para esse período desde 2012. E apesar do bom resultado, o desemprego ainda afeta cerca de 14 milhões de brasileiros. Segundo o IBGE, entre agosto e novembro, cerca de 4 milhões de brasileiros conseguiram uma ocupação no mercado de trabalho, um aumento de 4,8% no período. A pesquisa revela também que esse aumento da ocupação é explicado pela flexibilização das medidas adotadas para o combate da pandemia. Entre as 10 atividades investigadas, o aumento na ocupação teve destaque no comércio, com mais 854 mil pessoas. A indústria geral absorveu 465 mil trabalhadores e a administração pública, 427 mil pessoas. Outros setores, como construção, transporte e alimentação, também cresceram no período. No setor privado, o número de empregados sem carteira de trabalho assinada cresceu 11,2%. O setor informal já representa 39,1% da população ocupada, ou 33 milhões e meio de trabalhadores informais no país. Segundo o CAGED, apesar da pandemia, em todo o ano passado, o Brasil gerou cerca de 143 mil postos de trabalho com carteira assinada. E mudando de assunto, para evitar casos de contaminação com o chamado lixo hospitalar, o Hospital Universitário de Dourados, no Mato Grosso do Sul, faz uma campanha de conscientização de descarte correto de medicamentos. Está acontecendo no Hospital Universitário de Dourados uma campanha de conscientização dos trabalhadores da unidade e também dos parentes de pacientes sobre a importância do descarte correto de medicamentos. A Comissão de Farmácia Terapêutica está realizando ali a coleta de medicamentos vencidos ou em desuso. Então, promovendo ali um descarte adequado, aqui em Dourados. Então, esta campanha teve-se início a semana passada, no dia 21, e estenderá até na próxima sexta-feira, ali dia 29. O chefe da unidade de dispensão farmacêutica do hospital fala dos principais riscos do descarte irregular de remédios. O foco principal dela estaria relacionada à conscientização dos profissionais, dos colaboradores aqui deste hospital. Então a gente está repassando informações a respeito do correto descarte deste produto. Além disso, a gente também tem a preocupação e, na medida do possível, repassa-se a orientação sobre a questão do cuidado na hora de descarte dos medicamentos, principalmente ali nas pias, nos vasos sanitários. E, inclusive, pode acontecer também de ser descartado esse medicamento no lixo doméstico. Então, consequentemente, através dessas condutas, estaria ali contaminando o solo, estaria contaminando o meio ambiente, o lençol freático e até animais. Ele explica ainda que manter medicamentos em casa, em locais de fácil acesso, pode causar acidentes graves, principalmente com crianças. Outro fator preocupante que esta campanha está preocupada em realizar também, em especial relacionada à questão do cuidado na hora de a gente armazenar esse medicamento em casa, a tal das farmacinhas, porque esses medicamentos, se forem armazenados de maneira incorreta, inadequada, outras pessoas elas podem ter acesso a elas. Então, consequentemente, sem uma devida orientação, um cuidado, pode ocasionar sim reações graves a essa pessoa. Intoxicações ou até levando à morte. Kleber alerta para os riscos da automedicação e da importância de buscar a orientação com um profissional.
A automedicação é um problema realmente grave, né? É um fato que acontece não só aqui, mas no mundo inteiro. Então, daí a importância do farmacêutico. Então, o farmacêutico é o profissional no repasse dessas orientações, tanto relacionadas com a automedicação, o risco, no caso de tomar um medicamento, a maneira correta de tomar esse medicamento, como na própria forma da maneira mais adequada do descarte de medicamento. Após o dia 29 de janeiro, data de encerramento da campanha, as pessoas que tiverem medicamentos vencidos ou sobrando em casa podem descartá-los em qualquer farmácia da cidade. E nos destaques internacionais, após quarentena de 2 semanas, especialistas da Organização Mundial da Saúde vão iniciar a investigação sobre a origem da Covid-19. Durante mais de um ano, a China organiza essa investigação que vai durar semanas com o intuito de se livrar de qualquer responsabilidade na origem da pandemia. Os membros da missão deixaram a cidade de Wuhan para um destino desconhecido. Autoridades chinesas ressaltaram a importância dos especialistas poderem fazer o trabalho sem qualquer interferência política, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores na China. Esperamos que os Estados Unidos possam trabalhar com a China, ter uma atitude responsável, respeitar o trabalho duro do time dos especialistas da OMS, para que eles possam conduzir a pesquisa científica e rastrear as origens da Covid-19 livre de interferência política. O Banco Central americano manteve os juros nos Estados Unidos perto de zero. No entanto, a instituição fez um alerta que deixou o mercado bem preocupado. O presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, alertou que a perspectiva para a economia dos Estados Unidos é altamente incerta devido à crise gerada pela pandemia. Como esperado pelo mercado, o Federal Reserve manteve as taxas de juros perto de zero em meio à frágil recuperação econômica. No geral, a atividade econômica está abaixo de seu nível antes da pandemia e o caminho à frente é altamente incerto. Powell também disse que o desemprego nos Estados Unidos é maior do que apontam os números. Devido ao grande número de pessoas que a pandemia tirou da força de trabalho, o chefe do Banco Central americano afirmou que a taxa real de desemprego está perto de 10%. Em dezembro, a taxa foi de 6,7%. Com as declarações, os principais índices de ações em Nova York tiveram quedas superiores a 2%. E o Japão adiou o primeiro evento teste para as Olimpíadas de Tóquio. O país adotou restrições para conter a pandemia de coronavírus. O primeiro teste de 2021 para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que devem começar em julho, foi adiado por 2 meses, devido a restrições estabelecidas pelo Japão para lutar contra a pandemia do coronavírus. Programada para acontecer de 4 a 7 de março em Tóquio, o evento de nado sincronizado, que servirá como um torneio de classificação e reunirá nadadores de 10 países, será realizado de 10 a 4 de maio no Centro Aquático da capital japonesa. A organização de Tóquio 2020 declarou que a decisão de adiar a prova foi tomada para garantir as condições mais igualitárias possíveis para a participação dos atletas e respeitar as restrições de viagem em vigor no Japão. O Comitê para Tóquio 2020 reforçou que outras provas de classificação continuarão a ser realizadas no Japão, como o Mundial de Saltos Ornamentais em abril e a Maratona Aquática em maio. Agora, a primeira prova de 2021 será o rugby em cadeira de rodas, dos Jogos Paralímpicos em 13 e 4 de abril. No momento, as fronteiras do Japão se encontram fechadas para quase todos os estrangeiros. O estado de emergência está em vigor em Tóquio e em outras partes do país, pelo menos até 7 de fevereiro. E essa edição fica por aqui. Ótima tarde para você.